O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado, quando Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo no dia de sábado. E assim encontrarem motivo para o acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou, ficou de pé e disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode assentar-se um pouquinho. Na primeira leitura que nós acolhemos, Paulo, o fundador de muitas comunidades, missionário por excelência, vai mostrando toda a sua preocupação com a vida dessas comunidades, com a vida espiritual, sobretudo com a força espiritual que elas precisavam ter nesse início de cristianismo, como força de ajudar o mundo a se encontrar melhor com o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. É verdade que nos primeiros séculos do cristianismo, sobretudo depois da volta de Jesus para junto de Deus, ficam os apóstolos, né, que vão anunciando o Evangelho. Paulo vai fundando comunidades, e aí a gente começa a perceber o quanto o testemunho de vida dessas comunidades vai ser importante para o cristianismo andar, crescer, chegar a outros corações, e isso vai se fazendo sentir, não é? Quando chega essas cidades todas que Paulo fundou comunidades, né? E ele lança o seu olhar sempre para essas comunidades, primeiro colocando a grandeza do mistério, da bondade, da salvação, de tudo que Deus nos ofereceu através de Jesus, e que ele deseja que isso continue muito vivo na vida desses primeiros cristãos, porque o testemunho de vida deles vai se tornar imprescindível também para a vida do cristianismo. E esse é um olhar que a gente tem que lançar para a nossa vida hoje também, para o nosso cristianismo de hoje, para a nossa vida cristã de hoje. A igreja não sobrevive apenas do testemunho de um e de outro, de um santo, de uma santa, de um padre, de um papa, de um missionário ou missionária. A igreja sobrevive se alimenta do testemunho de todos, de toda a igreja. Todo testemunho é importante, toda vida cristã bem vivida é importante, toda vida cristã que alcança a força de chegar à vida de mais alguém de forma edificante, de forma que convence mesmo, é importante, né? É importante, e sobretudo no mundo em que nós vivemos, em que as forças, as coisas do mal, parece que elas ganham muito mais mídia do que o bem. Isso é notório, não é? Como dar manchete uma coisa ruim, como deu manchete a ação daqueles assaltantes lá em Araçatuba, né? Como que criou manchete? Poderia ter acontecido 100 milagres, não teriam dado o mesmo valor para esses 100 milagres. Ou seja, é difícil ser cristão hoje nesse sentido, em que sua vida tem que ter esse potencial de anúncio, de denúncia, de convicção,
de uma vida que ilumina outras vidas, de uma vida abençoada, que se torna abençoadora, porque nós estamos diante de um mundo que propaga demais o mal, não é? Infelizmente, você vê uma novela, só propaga o que não presta, é traição, é enganação, enfim, é só aquilo que vai ficando incutido lá de alguma forma, não é? Você vê um filme, também está carregado uma série de coisas. Tudo que você vê que é um tipo de mídia que não se preocupa em fazer o bem se alastrar, crescer, chegar até as outras pessoas. Segundo eles, não dá manchete isso, não é? E gozado que as mesmas pessoas que assistem as porcarias que eles passam são as mesmas que também às vezes querem lutar para que o mundo seja melhor. Enfim, concluindo, Paulo tem essa preocupação, cita a comunidade de Laodiceia, inclusive na sua carta, em que ele deseja que tudo isso esteja vivo, não se apague, porque se apagar é um trabalho perdido, não é? Enfim, damos uma olhadinha para o Evangelho de hoje, que é uma outra coisa que vem na linha do que eu acabei de falar, não é? Ali a gente vê o peso de uma lei maior do que a vida. Eu até tomei um banhozinho para refrescar, pegou para a missa agora, aí quando acabei, sentei, puxa vida, surgiu uma ideia lá no banheiro, se o vinagre caindo, e aí o Evangelho me sugeriu isso, né? Quando o peso de uma lei fica maior do que a vida, o que acontece? A vida fica escrava, sem valor e sem sentido, não é? Mas se dermos atenção ao que Jesus nos ensinou, nada é maior que a vida, nada tem o seu valor. Não é verdade isso? Em qualquer hora da jornada, em qualquer dia da semana, sempre é tempo de milagre para quem crê, para quem ama. E chegou o momento do milagre para esse homem da mão seca ali no dia de sábado, que era um dia emblemático para os judeus, para os mestres da lei, para os doutores da lei, para os fariseus, para aqueles que tinham transformado a lei em vida, ou queriam transformar a vida do povo num fardo muito pesado para cumprir a lei. Então é num dia de sábado, numa sinagoga, que Jesus chega, vê que aquele homem tem uma mão seca, é uma vida que requer um milagre, não é? Mas já tinha gente de espreita, de butuca, como se diz, para ver o que Jesus iria fazer, porque já sabia que Jesus não resistia a deixar uma vida penalizada, escravizada, porque ele trazia a força exatamente de curar, de libertar as pessoas. Então, ao encontro daqueles que já estão de espreitas, e há também esse encontro de Jesus com mais uma oportunidade de fazer o poder de Deus se manifestar na vida de uma pessoa. Aí vocês viram tudo que se cria em torno disso, né? Jesus primeiro faz uma pergunta, já conhecendo o pensamento deles: o que vocês acham que é mais justo, que é mais certo? É fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca, que ela pereça? Olha o alcance dessa pergunta de Jesus. Só o alcance dela, se alguém refletisse, já desmontava todo o círculo da lei, já por si caía por terra. Tudo que Jesus quer trazer é que não tem nada maior do que a vida, porque foi por causa da vida que Deus mandou Jesus, foi para abraçar a vida que Jesus veio, foi para pagar todo o preço dessas vidas, no preço da sua vida, do seu sangue, foi para resgatar essas vidas. Então pede para aquele homem de mão seca: fica aí no meio, levante-se, fica no meio do povo. A pergunta foi feita, não sei se refletiram, não foram devolvidos das suas convicções, continuaram dando mais valor à lei, ao preceito, do que à vida. Olha como é estúpido uma coisa dessa, não é? Não era mais lindo e emocionante, estupendo ver aquele homem curado no dia de agora e no dia de amanhã,
do que ficar sob o jugo de uma lei de sábado, que não se podia fazer nada, nem curar uma pessoa, nem andar mil passos, nem, dá licença, né? Então, Jesus desafiou mais uma vez esse peso da lei, essa lei toda que eles acreditavam. Curou aquele homem. Conclusão do milagre, qual que foi a conclusão? Que eles ficaram com muita raiva de Jesus, muita raiva, e já saíram prontos para ver o que podiam fazer contra Jesus. Queridos e queridas, podemos parar por aqui. Nós conhecemos toda a história de Jesus, sabemos como ele foi consequente com a missão que abraçou até o final, não é? Mas paremos só para a gente iluminar a nossa vida de hoje e concluir assim, pensando como a vida continua ainda sem valor para muita gente, não é? Pensemos, o que vale a vida de um cidadão para os nossos políticos? Sabe o que eles sabem responder? Eles sempre fazem campanhas em cima da vida do povo, não é? Sempre ganham eleições após eleição em cima da vida do povo e do bem que querem fazer a vida do povo. Mas fazem o bem? Qual é a lei deles? A lei deles certamente não é a lei da vida, não é esse valor à vida que Jesus tanto deu, nem de perto. Então, apenas compreendamos que os fariseus, os mestres da lei, eles estão todos aí, dentro da política, de outras tantas coisas, e a vida continua valendo muito pouco para eles, mas muito pouco. E eles sabem que precisam ter pobres e mais pobres e muitos pobres para eles se elegerem mais vezes ainda em cima de um discurso que é para socorrer a pobreza e cuidar da vida do povo. Está aí, o evangelho que nasce daquela sinagoga chega até cada um de nós hoje. Nós somos cristãos por essa graça de Deus, mas que essa consciência nossa não se apague. As coisas estão aí, no sedimento de tudo, né? Termino aqui cantando: vida, 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 eu quero mais vida. Feridas curadas, correntes quebradas, coração livre. Vida, 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 eu quero mais vida. Na cruz derramei o meu sangue resgate por todas as vidas. Vamos juntos? Vida, 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 eu quero mais vida. Feridas curadas, correntes quebradas, coração livre. Vida, 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 eu quero mais vida. Na cruz derramei o meu sangue em resgate por todas as vidas. E esse é o grito mais verdadeiro que a gente conhece, porque é o de Jesus, pela vida, por nossa vida, pela humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos na ponta dos pés, que dos cascos não é para nós.